meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala discipulado. E essa semana nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como seu tema Crendo em Deus Pai. O nosso texto para meditação se encontra em João, capítulo 8, e o verso de número 54, que diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. João, capítulo 8, e o verso 54. O nosso texto bíblico base se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, e também Lucas, capítulo 3, os versículos 21 e 22. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 1 ao verso 5, e Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. O primeiro artigo do Credo Apostólico inicia com o verbo creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse artigo reproduz a maneira que a Bíblia revela Deus aos seres humanos e a verdade que os cristãos creem ao longo da história da Igreja. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é Pai, Ele é o Criador do céu e da terra. O Deus que a Bíblia nos apresenta interage com o ser humano necessitado da sua graça salvadora. Esse Deus Todo-Poderoso, que em essência é inatingível e habita em lugares altos, inclinou-se para a raça humana e revelou-se para todos quantos desejarem conhecê-lo para sempre. Sobre esse Deus, o Criador de todas as coisas, é que estudaremos nesta lição. No tópico 1, nós vamos falar a respeito do Deus Altíssimo. Uma vez que as pessoas das mais diferentes culturas clamam por uma divindade, mesmo inconscientemente, nós vemos que o ser humano ele tem essa necessidade de buscar respostas para suas crises existenciais e também explicações para o sentido da vida, atentando assim então a criarem, ou inventarem divindades para preencher esse vazio, o vazio do sentido da vida. Antigamente, nós vamos ver que os deuses eles tinham os rostos, braços, e eram produzidos por mãos humanas. Era feito pelas pessoas naqueles tempos, pois era o reflexo do sentido da vida idealizado pelo ser humano. Estava representado na figura de deuses da mitologia. Hoje em dia nós vemos que esses deuses não são somente produzidos por mãos humanas, e sim pelo coração, uma vez que esses deuses produzidos por mãos humanas, eles deram lugares a outros prazeres, a outras coisas, como o dinheiro. Nós vemos também dando lugar para o consumismo, entre outros deuses idealizados ou montados pela mente humana, como nós podemos dar o exemplo. Na Grécia Antiga nós vemos que eles usavam a imagem de Zeus como Deus supremo. Hoje em dia esse Deus grego deu lugar ao dinheiro. Já Afrodite, a deusa do amor daquela época, se nós analisarmos, ela deu lugar ao prazer pelo prazer. E a sociedade então moderna é vazia de significados e só encontra a felicidade através do Deus principal do panteão moderno, que é o consumismo. Mas como é o Deus, o nosso Deus apresentado pela Bíblia?
O Deus apresentado nas Escrituras Sagradas não pode ser inventado pela mente, nem pelo coração de ninguém. Nem podemos nos relacionar com Ele à base de dinheiro. O Deus da Bíblia suplanta o desejo do coração humano e não se coaduma com a imaginação da mente humana, como nós podemos ver lá em Isaías capítulo 55 e o verso de número 8. Isaías capítulo 55 e o verso de número 8. E vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então nós vemos que os pensamentos de Deus são completamente diferentes dos pensamentos humanos, onde ele é diametralmente oposto a tudo o que o ser humano faz e age, de modo que o pensamento humano não pode exauri-lo ou compreendê-lo. Por isso o homem por si mesmo não pode conhecer a Deus, como nós podemos ver lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, os versos 34 e 35. Romanos capítulo 11. No verso 34 e 35, que diz assim: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Então, nós vemos que jamais ninguém pôde compreender a Deus ou foi seu conselheiro. Nós vamos ver, se nós lemos em outro texto, que também Isaías e também o profeta Jeremias fazem essas mesmas perguntas, essas mesmas indagações, né? De quem pode compreender a Deus ou quem foi seu conselheiro, como nós podemos ver em Isaías capítulo 40 e o verso 13 e também em Jeremias capítulo 23 e o verso de número 18. Então nós vemos que não tem como compreender a Deus por si mesmo. Mas como então compreender ou como entender a Deus? Primeiramente porque Deus, ele prova a si mesmo, né? Deus é incognoscível, insondável e fora do alcance do ser humano. Por isso ele se deu a conhecer ao ser humano. Só podemos conhecê-lo pela única e exclusiva iniciativa dele mesmo, como nós podemos ver nos textos de Mateus 16 e o verso 17, sendo quem é, faz e age, como nós podemos também ver em Êxodo capítulo 3, o verso 14, onde Deus ali se revela a Moisés, dizendo: eu sou o que sou, e também em Êxodo capítulo 4, do verso 1 ao 17, onde ali Deus concede poderes a Moisés. E já em Mateus 16 e 17, é quando Cristo, ali, ele questiona os seus discípulos, né? Ele interroga os seus discípulos a respeito de quem eles diziam que ele fosse. Onde o Pedro vai dizer que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então, nós vamos ver que no advento de Jesus Cristo é revelado então a expressão máxima desse plano divino em que Deus se revela à humanidade, né? Onde Deus ali realmente, né, é o ápice da revelação de Deus à humanidade, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 1 e o verso 1 também. No tópico 2, nós vamos ver sobre Deus Pai. Primeiramente, Pai
do Filho, ou seja, Pai de Jesus. O único Deus verdadeiro é Pai por natureza e eternidade. Jesus Cristo disse: meu Pai mais deu é maior, meu Pai que mais deu é maior do que todos. Em seguida, reafirmou a unidade na Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um, como nós podemos ver em João capítulo 10, João capítulo 10, os versos 29 e 30. João capítulo 10, os versos 29 e 30, que diz assim: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Assim como são um o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como nós podemos também ver em Mateus 28 e o verso 19, o Pai demonstrou amor pelo Filho, revelando-se no batismo de Jesus, onde disse: tu és meu Filho amado, em ti tenho me comprazido, como nós podemos ler em Lucas capítulo 3 e o verso de número 22. Deus é um Pai que ama e tem prazer no Filho, e deliberadamente o doou para a humanidade. É um Pai que não mediu esforço para amar no seu Filho a humanidade toda, um Pai que buscou os perdidos no mundo por todos os caminhos. Também nós vamos ver que, além de ser Pai de Jesus, Deus é o nosso Pai. Se Deus Altíssimo é Pai de Jesus, Ele é o nosso Pai também, e portanto somos herdeiros dele e co-herdeiros em Cristo, o nosso irmão, como nós lemos em Romanos capítulo 8 e o verso de número 17. Romanos capítulo 8 e o verso de número 17, que vai dizer assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, nós vemos ali em João também, em 1 João capítulo 4, dos versos 7 ao 12, Deus ali derramando o seu amor por toda a humanidade através de Cristo, né? Os versículos ali vai nos mostrar esse amor de Deus pela humanidade através da vida de Jesus Cristo. Ele também, então, nós podemos dizer que é o nosso Pai. Pois qual pai que não ama o seu filho, né? Qual pai que não demonstra o amor verdadeiro ao seu filho? Então, nós vemos o cuidado de Deus para cada um de nós através da vida de Cristo, né? Onde nós podemos ler em 2 Coríntios, o verso 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 19, que Deus ali, através de Cristo, nos reconciliou consigo mesmo, né? Como nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 19. Que diz assim: e isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, qual é o pai que não gosta de ter o relacionamento com o seu filho, né? Não gosta de ter o seu filho próximo? Assim é o nosso Deus. E uma vez que aceitamos a Cristo, então agora também passamos a ser filhos de Deus. E desfrutamos desse amor tão grande. No tópico 3, o Deus
Criador. Criador do céu e da terra. O universo inteiro considerado infinito por uns, limitado por outros, em expansão por alguns, esse mistério ninguém consegue desvendar. O universo tem fim? Qual a sua origem? Como explicar nenhuma vida inteligente em outros planetas? Até agora nada desconstruiu a certeza do homem de que somos os únicos seres vivos conscientes nesse infinito universo. E os jardins, os frutos frondosos, a beleza da terra, o verde das plantas que nos alimentam e nos protege com sombras, e o azul do mar que nos faz lembrar o quanto somos finitos, pois há um mundo inexplorável debaixo das águas. As leis da física, tudo em ordem, nada desajustado. Quando o ser humano intervém na natureza, desajusta a sua ordem e causa um caos para outros seres. Tudo faz sentido quando compreendemos pela fé que Deus criou todas as coisas. Então nós vemos que por mais indagações que existam a respeito do universo, da sua origem, dos seus limites, do funcionamento da natureza, nós só podemos compreender a criação de todas as coisas quando realmente temos fé e acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, principalmente pautados na sua palavra, como nós podemos ver em Hebreus capítulo 11 e o verso de número 3, que é pela fé que cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Hebreus capítulo 11 e o verso de número 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós temos a convicção pela fé que Deus criou todas as coisas. Também, Deus é o Criador do ser humano. O ser humano pensa, por isso existe, sente e fala, possui individualidade, mas não consegue ficar desassociado do outro, do próximo. A exemplo da Santíssima Trindade, que trabalha em unidade e comunhão, os seres humanos não podem trabalhar sozinhos. A partir de um homem e de uma mulher, surge a família, a tribo, o Estado e a nação, e finalmente o mundo. O problema é que o ser humano moderno vive como se o seu Criador não existisse. Ora, como pode uma criatura que leva a imagem do seu Criador a abandoná-lo? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como nós podemos ler em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 26, onde pela fé cremos que Deus criou então o ser humano. Também Deus é o criador de uma nova vida, O ser humano se rebelou deliberadamente contra Deus, afastou-se do seu Criador. Mas Deus, em Cristo Jesus, planejou uma nova reconciliação com o ser humano pecador. Assim, embora o ser humano tenha praticado todas as mazelas possíveis e impossíveis, pôde encontrar salvação, justificação e regeneração em Jesus, por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, diferentemente da vida antiga, em Cristo, Deus fez todas as coisas, fez novas todas as coisas, como nós podemos ver
ler em Apocalipse, capítulo 21 e o verso de número 5, que diz: Eis que faço novas todas as coisas. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Também nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, que diz o que nós acabamos de ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Você é nova criação de Deus. Pela fé, cremos que o Senhor tem chamado para o seu aprisco todos aqueles que se arrependeram de coração, e quando encontramos em Jesus esse sentido para a vida, é porque tudo se fez novo. Então, nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Deus que é Pai do Filho e o Pai nosso também. No Deus que criou o universo, o mundo e tudo o que nele há. No Deus que formou o ser humano e nele projetou a sua imagem e semelhança. Cremos no Deus único e verdadeiro que tomou a sua vida, prezado discipulando, e o salvou, desconstruindo toda a realidade do pecado e da indignidade. Sim, Deus é o seu Pai, Pai de amor e Pai de misericórdia. O Espírito Santo testifica esta verdade com o nosso espírito, como nós podemos ler em Romanos capítulo 8 e o verso de número 16. Então, nessa aula, nós vimos que Deus, Ele é Pai, Ele é Criador e Ele também nos dá uma vida nova em Cristo Jesus. Que Cristo vos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.